Olá, de volta. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Estamos gravando? Eu acho que estamos gravando sim. Então, pessoal, dando sequência à aula passada sobre a introdução à programação web, falamos de programação web do lado do servidor, né, a partir de agora, e começando um pouco também com o PHP. Então, a gente fez toda aquela introdução que seria a arquitetura web, sistemas cliente-servidor, falamos do protocolo HTTP, toda aquela coisa, e apresentamos o PHP fazendo a instalação dele, configuração, deixando ele funcionando, e um Olá Mundo bem basicão para a gente se iniciar. Então hoje, como segunda parte dessa aula introdutória, como eu havia falado na aula passada, a gente viria o que eu estou chamando de estrutura básica da linguagem, que seria mais ou menos aí tudo que vocês viram em outras ou em outra linguagem, pelo menos essa parte básica, que é a questão da declaração e uso de variáveis, tipos de dados, operadores, estruturas de decisão e repetição, listas, vetores ou arrays, né? Criação de função e de funções, ou subrutinas, passagem de parâmetros, esse tipo de coisa. Então, falando em termos de programação, a ideia é não ter nenhuma novidade. A novidade é que em relação à linguagem de programação PHP e a sua sintaxe. Tá joia? Então vamos lá. Então na aula passada a gente fez um Olá Mundo, apresentou a sintaxe aqui, a tagzinha PHP, o echo para escrever, o PHP e o L aqui, o end of line, faz a quebra de linha. E na sequência a gente fez um outro exemplo também simples, mas já declarando variáveis, colocando valores e escrevendo na tela. Então a gente viu que as variáveis em PHP começam com um cifrão, elas têm o que a gente chamou de tipagem dinâmica, ou seja, eu não declaro ela definindo se ela é uma string, ou se ela é um inteiro, se ela é um número real, um float, um double, ou se ela é um booleano. Não, ela é definida a partir do uso. Então aqui eu declarei idade como 40, ele entende que é inteiro. Se em um determinado momento eu disser que aqui ao invés de ser 40 assim, é 40 assim, eles já viram string sem nenhum problema, né? Vamos já abrir aqui o prompt. A gente já iniciar os nossos testes. A gente criou uma pasta ifc produção, né? Isso aqui. Então faço PHP variáveis. Agora ele escreveu meu nome é Fábio, tenho 40 anos. Então transformei ela num string sem ao menos mudar na declaração. Então isso é ser tipagem, ter a tipagem dinâmica, que é uma característica do PHP que, fazendo a comparação com o Java, vocês trabalharam no passado, é no extremo oposto, né? Você define uma variável, né, o tipo dela, e ela fica como esse tipo por toda a eternidade da aplicação. Não tem como alterá-la, a não ser redeclarar a variável, né? Mas não é o caso também. Tá joia? Então aqui nós tínhamos, vou voltar aqui para inteiro, vamos apresentar os tipos de variáveis, né? Aqui a gente tem acho que podemos dizer que são os mais comuns, que é o inteiro e a string. Mas, obviamente, também a gente tem tipo real, né, mais conhecido como float ou double, float de ponto flutuante, mas é o tipo real. Que eu vou pegar a aplicação IMC, que a parte de algoritmo é simples, não toma muito tempo, a gente consegue ilustrar os tipos, operadores, funções, tudo com o mesmo exemplo simplesinho que vocês estão na cabeça aí, que vem usando no programa da hamburgueria. Então, peso, vou colocar ele aqui como redondo, né, continua inteiro, e que não é esse, né, mas também não precisamos declarar. E a altura, sim, esse sim, um número real.
né? Então temos esses tipos numéricos, inteiro e real. E um outro tipo que o PHP tem, que a gente usa também, são os tipos booleanos, né? A gente pode, baseado na idade, dizer se é adulto ou não. Então, adulto, true. Ok? Ou adulto, que adulto é maior idade. Então, o booleano recebe true, false, assim como é no Java também. Então, esses seriam os tipos básicos do PHP. São tipos simples, né? Mais adiante a gente vai ouvir falar dos tipos complexos, são tipos que a gente constrói, mas isso vai ficar mais para frente. O básico seriam esses aí. Então, em relação à escrita, não muda nada. Vou dar uma quebra de linha aqui, PHP EOL. Peso. Peso. E aí eu aproveito, eu acho que eu comentei na aula passada, que strings, de uma forma geral, no PHP, pode ser escrito com aspas simples ou aspas duplas, né? Ou aspas e apóstrofo. A diferença é que na aspa dupla, ou nessa aspa aqui que a gente está usando, o PHP interpreta o seu conteúdo. Ou seja, eu posso, dentro dele, colocar uma variável. Veja que a variável está dentro das aspas e o PHP vai interpretar isso. Ao contrário das aspas simples ou apóstrofo, e aí eu vou pegar o anterior aqui, se a gente fizer essa mesma coisa, vou fazer aqui assim. Tá? Então veja que aqui tem um texto, peso e a variável peso para escrever o valor, quebra a linha. Aqui eu também tenho a altura e a variável altura com o seu valor e a quebra de linha. Vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Salvei. Variáveis. Eu consigo aumentar a fonte disso. Propriedades. Fonte. Vou facilitar um pouco para vocês, né? Então veja, ó, peso, meu nome é Fábio, continuo aqui, tenho 40 anos, peso, ele escreveu o texto peso e não o valor da variável, diferente da altura que ele escreveu o valor da variável. Então a diferença entre a string no eco, né, na hora de jogar para a tela, com aspas simples ou dupla, é que na dupla o PHP ele interpreta o seu conteúdo. E se tiver uma variável ali dentro, ele vai traduzir e vai colocar o valor da variável. Já aspas simples não. Ele considera tudo que é texto, ele não interpreta nada, ele simplesmente joga na tela. Eu tenho, talvez pelas linguagens que eu usei anteriormente e com mais frequência, eu tenho um apego maior à dupla. E também não sei, acho que é herança também, eu gosto de separar para ficar bem claro o que é texto, o que é variável. Mas aí realmente é questão de gosto pessoal, tá? Eu prefiro assim. Então salvamos. Então tá aqui. Meu nome é Fábio, tenho 40 anos, peso e altura. Tudo certinho. Esses são os tipos básicos, né? Ok. E o que podemos fazer agora é trabalhar com os operadores. Tem uma questão que às vezes é importante ou necessário saber o tipo de dado que você está trabalhando. Então existe uma função chamada getType no PHP que permite você saber o tipo. GetType, né, seria pega tipo, você põe o nome da variável, por exemplo, nome, tipo, tá.
tipo do dado string, que é a minha variável nome. Se eu coloco aqui peso integer, se eu coloco altura double, e se eu coloco maioridade boolean. Então, não é porque o PHP você não precisa declarar que os tipos não existem. Sim, eles existem, são bem definidos, e daqui a pouco, quando a gente for trabalhar como função, a gente vai ver que pode utilizar eles na passagem de parâmetro para amarrar que tipo de dado a função recebe. Tá joia? Então, vamos agora a ver os operadores. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma cópia desse aqui. Vou colar para não alterar ele, mas também para a gente já utilizar o mesmo. Chamar de operadores, que no caso está errado. Esse texto aqui. Os operadores em operador não tem muito o que inventar, né? Mas em PHP, vamos lá, soma, subtração, multiplicação, divisão, esses daí nenhuma novidade. O que ele tem a mais, que não tem em tantas outras linguagens, seria a potência, o elevado, né? Se eu quero fazer, por exemplo, 2 elevado ao cubo, posso fazer 2 elevado a 3. Quero 5 elevado a 10. Então, isso aqui realmente facilita bastante. Muitas linguagens só tem através de função e ele tem como operador. Então, é o operador de potência. E o operador do resto, né? Que é o mod. Vocês devem conhecer lá desde o primeiro ano. Então, se eu tenho... A gente pode fazer um teste aqui para vocês, para quem não relembra. Se eu faço... E aqui a gente vai direto lá no php-a. cs php-a. Se eu faço 10 mod 3, 10 mod 3, ele mostra 1, né? 10 dividido por 3 numa divisão inteira vai ter 1 como resto. Então o percentual que é o mod, ele apresenta o resto da divisão. Ou a potência lá, né? Também, já que estamos aqui, 2 elevado a 4 no que? 16, né? 16 a 10 dá 1024. 4 elevado ao cubo. Então esse aqui pode ser útil em alguns momentos. Ok? Então esses são os operadores. Então vamos aproveitá-los e fazer o IMC, né? Já que estamos aqui com esses dados, a gente pode fazer o testezinho do IMC. Então eu declaro minha variável IMC e faço peso dividido por altura ao quadrado. Então ali no JavaScript que vocês fizeram altura vezes altura, aqui a gente pode fazer elevado ao quadrado. Legal, né? E aqui eu apresento o meu IMC. Salvo, executo, eu chamei de operadores, né? Temos um errinho, o peso aqui, faltou um cifrão. Aí o resultado, 25.7370, uma extensão grande aí do tamanho do nosso decimal. E aí a gente pode formatar isso com a função chamada number format, onde eu passo a variável e o número de casas decimais que eu quero. Agora fica mais bonitinho, 25.74. Então essa função também vai ser útil em vários momentos. Number format, ou formatar número, onde eu passo como parâmetro a variável que eu quero formatar e a quantidade de casas decimais. Também posso passar outros parâmetros, se eu quero divisão por vírgula,
dos milhares ou por ponto para diferentes tipos de numeração dos países, né? Mas por enquanto para nós isso aqui é suficiente. Então a gente tem testado aqui já alguns operadores, a divisão, a potência. Mais uma vez isso aqui rapidinho porque não tem nada de muita novidade. Mas se a partir disso a gente quiser, e aí eu vou criar outra cópia e colar, quiser testar assim como vocês fizeram, decisão de dizer se a pessoa está acima do peso, está obesa, está muito magra, está com peso normal, a gente precisa de estruturas de decisão. Então aqui eu já salvei como decisão para a gente conhecer o if, que na verdade é, eu acho que dá para dizer sim, exatamente igual aos que vocês conhecem, tanto do JavaScript quanto do Java. Tá? Então a gente vai fazer um if IMC, vamos começar pelo obeso, né? Se ele é maior que 25, você está acima do peso. Se o IMC for menor que 20, eu já nem lembro muitos parâmetros, mas se for menor que 20, você está abaixo do peso ideal. Manter o padrão aqui, né? E se não, o peso está dentro do padrão recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Está na moda, né? OMS. PHP. Ok? Isso aqui a gente salva, vamos ver como é que está o meu peso e minha altura. Agora eu PHP decisão. Está acima do peso ideal, né? Se eu conseguir emagrecer um pouquinho aqui para 85, esse peso está dentro do padrão recomendado pela OMS, show de bola. Eu só não posso emagrecer demais, senão fico abaixo do peso ideal. Então tá ok. Eu vejo que o if realmente é se não tem nenhuma diferença. Eu não abri, não fechei chave porque só tem uma cláusula dentro, mas vocês sabem que tendo mais de uma linha que eu preciso do abrir e do fechar, né? Também se eu quiser mesmo com uma linha colocar, não tem problema, né? Tem quem gosta de sempre colocar, funciona igual. Se a cláusula aqui do if precisar de mais de uma condição, também não muda em relação ao ou, né? E o e sendo comercial e o ou sendo as duas barras, tá? Então essas condições, esses operadores lógicos também são exatamente os mesmos, tá joia? Então a estrutura de repetição, pessoal, estrutura de decisão seria isso também, sem muita novidade. Aí na sequência ali, a repetição e array. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar o array primeiro, e aí a gente já usa a repetição para manipular. Então vamos lá. Se a gente, ao invés de uma pessoa, aí eu vou criar um novo agora. Chega de copiar e colar, né? Vai ser vou chamar de vetores.php. Então, se a gente, ao invés de uma pessoa ali, eu tiver uma lista de várias pessoas, ou seja, vários pesos e várias alturas que eu quero calcular o IMC de todos.
Quando a gente fala em vários, em coleção, em lista, a primeira estrutura que é a mais utilizada, a mais essencial nas linguagens, são vetores, né? O arrays em inglês. O array no PHP, basicamente, a gente pode criar de duas formas. Posso usar essa palavra-chave deles, array, e jogar os valores aqui dentro. Jogar de 4 pessoas, um de 90, um de 30, um de 60 e um de 75. Isso aqui eu já criaria automaticamente um array com 4 elementos, começando o índice do 0. Então, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Ou eu posso, sem a palavra-chave e através de colchetes, criar também um array. Com as alturas, 1,80, 1,30, é com ponto, né, a separação. 1,90 e 1,50. Tá joia? Então eu tenho essas duas possibilidades de declarar arrays, vetores em PHP. Tá joia? Aí, como eu falei, se eu quero acessar qualquer elemento, é através dos índices, como vocês já conhecem. Por exemplo, aqui, se eu pego peso, um peso qualquer, se eu quero o primeiro peso ali, eu vou fazer pesos primeiro peso. E se eu quero uma altura, a última altura ali, eu faço alturas 3. Então deve apresentar o primeiro peso, que é o 90, e a altura 1,5. PHP vetores 90 e 1,5. A gente de vez em quando esquece. É que essa quebra de linha a gente está utilizando mais agora. A gente está fazendo esses testes iniciais. Mas quando a gente for para a web, e isso vai ser na próxima aula, a gente pode esquecer isso. O peso 90 e altura 1,5. Eu tenho como descobrir, a gente vai precisar na repetição, o tamanho de um vetor desse. Então eu posso usar a função count. Então isso aqui vai me ajudar numa repetição. Então count de pesos. O tamanho do vetor peso é 4. Né? Tá aqui o tamanho 4. Isso vai ser muito útil. E se por alguma razão eu tenho essa lista já iniciada, esse vetor iniciado com 4 elementos, mas se eu decido adicionar mais um elemento, eu simplesmente faço pesos e sem um valor entre colchetes. Ele vai entender que é para ser adicionado no final. Então eu posso fazer peso aqui, 100, e aí eu consigo escrever o meu quinto elemento, que está na posição 4. Tá aqui. Então a gente já vai pegar aqui e vai, esse sim eu vou copiar e colar. Copiar e colar e renomear para repetição. Estruturas de repetição e decisão não tem muito o que inventar, né? Já são muito clássicos antes de Java, de PHP, qualquer dessas linguagens aí. Só pegar do C lá, não tem praticamente nenhuma mudança. E então isso se repete também no PHP. Então a gente tem aí essencialmente o for e o while. Também com a sua variação do while, que é muito parecida, né? Então eu vou apresentar as duas iniciais, o while e o for, para a gente fazer a mesma coisa, e o resto a gente vai lidando com elas com o tempo. Tem outras mais compactas, como o for each, mas aí eu acho que a gente vai vendo aos poucos, para não confundir. Joia? Então vamos lá, que esse aqui eu vou comentar. Então, se eu quero escrever na tela todos os pesos, com for, como é que é? Igual for também do JavaScript, né? Eu crio um contador que vai começar do zero, já que o array ele começa do índice 0.
ele vai se repetir até que chegue ao tamanho, por isso que a gente já conheceu a função count, do vetor pesos, e ele vai ser contado de 1 mais 1. Esse 1 mais 1 a gente tem várias formas, né? Eu posso fazer simplesmente i é ele mesmo mais 1, eu posso fazer isso aqui representa dizendo que está somando sobre ele mesmo, ou a forma mais compacta, que é incrementando com o mais mais. Então, se vocês lembram do Java, é exatamente igual. E aqui eu escrevo pesos. Eu vou chamar de peso. Vou numerar ele com o próprio i, peso i. Pesos, índice i, quebra de linha. Vou colocar um programa aqui para dar uma enfeitada, mais a quebra de linha. Tá? Então, o que eu vou escrever nessa repetição? Que tendo essa linha só, não precisava nem da chave também. O peso i para identificar, que é o 0, 1, 2, 3 e 4. O valor do peso, o quilograma, a unidade e a quebra de linha. Então, venho aqui limpo, php, repetição. E peso 0,90, peso 1,30, peso 2,60, peso 3,75. Se eu adiciono um novo peso, agora ele já vai até o 4. Então a adição é interessante porque eu não preciso definir o índice, não preciso saber o índice. Posso até, se eu quiser colocar aqui 4, ele vai funcionar também. Mas eu não preciso ter essa preocupação. Ele joga lá no final. A não ser que eu queira sobrescrever, né? Se eu colocar 3 aqui, o que vai acontecer? Ele não adiciona um novo, ele simplesmente altera o 3, que era o 75, para 100. Tá? Mas se é um novo, você tira o índice, ele vai jogar lá no final e já altera também o tamanho do vetor. Né? O count, ele pega a quantidade lá dentro e faz a repetição. Se eu quiser fazer essa mesma repetição com o while, né? Vamos fazer para imprimir a altura. Então aqui eu vou pegar a mesma coisa, só que aqui vai ser altura, e aqui alturas, e aqui metro, né? Então a escrita é a mesma coisa. Qual é a diferença básica entre o while, que é o enquanto, com o for? O for a gente tem todos os parâmetros necessários para a repetição já estão aqui passados em parênteses, que é o que? O valor inicial, a condição e a forma como vai ser incrementado. O while, isso é desmembrado, né? Então a gente vai ter um i aqui, a gente vai ter a condição, enquanto o i for menor, a condição é a mesma, que o tamanho do array, que agora no caso é o alturas. E a gente vai ter que fazer um incremento desse i, senão ele não vai mudar, né? Se eu fizer isso aqui, vamos só rodar isso aqui para vocês verem o que acontece. Vou comentar aqui também para não nos atrapalhar. Aqui no Windows eu estou sem as minhas teclas de atalho mágico, né? Limpar repetição. É a repetição, né? PHP. Ele está dizendo que é para fazer enquanto ele for menor que alturas. O i, vamos até testar que valor que está o i, e o tamanho da altura é fixo, é 4. E o i nunca está chegando lá, então ele entrou num loop infinito. Se a gente escrever o i aqui fora, só para ver o tamanho dele, eco i, e vou dar um exit, que ele vai parar o programa aqui. Não foi utilizada, não foi inicializado, variável indefinida, então ele não tem valor. Então o que a gente tem que fazer? Na verdade, a gente tem que declarar ou inicializar o i, né? Declarar não, que o PHP não precisa, mas a gente precisa fazer essa inicialização dentro que começa do zero, coisa que a gente não fez. Isso resolve? Não. Veja só, está escrevendo só altura 0,
não está indo para próximo pelo simples fator de que a gente não alterou o valor do i. E é isso que a gente vai fazer aqui. Agora sim, a gente tem o while completo, né? Então, na verdade, a gente tem um for aqui na única linha, o while a gente desmembra a inicialização, a condição e o incremento, ou a forma como ele vai ser alterado. Então, a gente tem o while e o for. O do while não mudaria muito. Eu falei que não, mas é tão simples. É só a gente trocar aqui. Para alguns tipos de aplicação de algoritmos isso faz diferença, né? Para outros não. Vamos ver se aqui vai funcionar. Opa. Funcionou igual, né? Ele começou do zero, incrementou, quando chegou no valor da altura ele parou. Então o do while ele não é tão utilizado assim, mas às vezes é necessário. Ok? Então temos as nossas estruturas de repetição. Por último, a função, e aí o include e require vem a galope junto da função. A função, como vocês sabem, são módulos, são pedaços de código que muitas vezes a gente quer que eles sejam reutilizados, né? Por exemplo, aqui a gente tem, se a gente voltar para o nosso exemplo anterior da decisão, a gente tinha um cálculo do MC, era feito uma vez. Na repetição, o que a gente pode fazer agora é calcular o IMC para todos esses pesos e alturas. E aí criar uma função específica para o cálculo do IMC, né, para a gente não ficar com aquele código ali repetidamente. Então é um módulo que vocês também já conhecem, fizeram ali, eu vi que muitos fizeram no JavaScript. Mas assim como no JavaScript, né, no Java não. Mas no PHP a gente dá o nome de função, function. Se a gente vai para o conceito de algoritmo, onde a gente tem funções e procedimentos, ou funções e subrotinas, tem uma diferença básica, onde um tem um retorno e outro não tem, mas as linguagens têm deixado isso cada vez mais transparente. No Java isso não tem diferença, e no PHP também é uma palavra só, que é o retorno ali, que define se é uma função ou não. Então, também o uso aqui é bem simplificado. O que vamos fazer? A gente vai, dessas alturas e desses pesos, eu vou tirar o while, eu acho que com for, para manipular array é mais fácil. Ao invés de escrever, a gente vai calcular o IMC de todos esses. Joia? Então, a gente vai... O que a gente quer fazer aqui? E aí, para decisão... fazer uma coisa de cada vez. Então, eu quero aqui que meu IMC ele chame uma função chamada calcular IMC, onde vai ser passado o peso e altura, ele calcula e dá a resposta para a gente. Então, que peso e altura é esse que vai ser passado? O peso I e a altura I. Né? Então, nessa mesma posição dos seus arrays. E aí isso vai me retornar um IMC. E esse IMC a gente vai pegar isso aqui. E fazer a tomada de decisão. Então, o que a gente precisa ali para fazer funcionar é criar a função calcular IMC. E já está dando erro ali porque ela não existe. Então eu vou aqui criar minha function calcular IMC, onde ele recebe os parâmetros peso. Eu vou colocar com nome diferente só para não confundir, e altura, chamar só de P e A. E o que ele faz para calcular o IMC? Ele faz P igual a, dividido por altura ao quadrado. E aí, return no valor do IMC. Então, esse return é que define essa minha subrotina, esse meu módulo,
como uma função, porque ele faz um cálculo a partir de parâmetros passados e devolve esse valor com return. E esse return, esse retorno, ele vai armazenar na minha variável aqui. Então, eu, ao invés de calcular o IMC aqui dentro, eu crio uma função, a qual eu chamo toda vez que eu preciso. Então, vamos executar isso aqui. Cadê? Prompt de comando, cls, PHP, repetição. Divisão por 0. Alturas não é peso, é pesos. E é alturas, né? Obrigado por me avisar. PHP, divisão por 0. Ah, tá. Porque aqui eu coloquei um peso a mais. E aí não tem essa altura a mais, né? Vou limpar essa tela aqui. Agora sim, você está acima do peso ideal. A gente podia até mostrar o IMC aqui, né? Você está acima, você está abaixo, está abaixo, você está acima. Então aqui a gente pode... Eco IMC, assim, IMC, IMC, IMC 27 está acima, ok, 17 está abaixo, ok, 16 está abaixo, ok, 33 está acima, ok, está todo mundo fora do peso. Então, aqui, então, o interessante é que a gente chama função. O normal, pessoal, é que as funções elas estejam em outros arquivos e a gente possa chamar ou incluir ou importar esses arquivos. Então, por exemplo, essa função aqui, a gente poderia criar um novo arquivo e eu vou chamar de funções.php e simplesmente jogar essa função para lá. Jogo ela aqui. Beleza? Isso é suficiente? Vai funcionar? Talvez. Não, não funcionou. Ele está dizendo que foi um erro, foi chamado função não definida calcular IMC. E de fato, ele está chamando calcular IMC e a gente não está dizendo onde ela está. E a gente precisa fazer isso. Existe uma palavra-chave, um comando no PHP que a gente faz isso. Na verdade, tem duas, que é o include ou o require. Eles basicamente fazem a mesma coisa. Então, se eu ponho aqui include funções.php, isso aqui já vai me resolver. CLS funções.php. Aqui só falta a gente no funções.php fazer certinho, né? Também é um arquivo PHP, eu também preciso da minha tag PHP, obviamente. Vou ver agora sim o arquivo PHP. Repetição. Então continuou funcionando. Então veja que eu estou chamando função que não está aqui, mas está nesse arquivo funções.php, que também é um PHP, só que a gente separa o que é função e o resto do programa. E poderia ser também o require, que vai funcionar igual. E qual é a diferença? O PHP, né, como a gente já falou, linguagem voltada para a web. Um sistema, uma página web tem dezenas, centenas de arquivos HTML ou PHP, e isso às vezes se torna difícil de gerenciar. Ou include, se você faz e esse arquivo que você está apontando, você está incluindo, se ele não existe, a tua aplicação continua funcionando normalmente. Ele só dá um aviso lá, só, olha, está faltando arquivo, mas vamos continuar funcionando. Se funcionar, beleza. E já o require não. O require ele já dá um aviso de erro, não existe funções PHP, não vou dar sequência. Então isso vai muito da estrutura da tua aplicação
né, se é necessário essa restrição do arquivo existir ou não. Talvez ele exista, talvez não, o que pode soar meio estranho. Mas se quiser garantir, eu acho mais garantido, deixa o require. Não tem, não funciona. Então com o require a gente faz, funciona. A gente pode, por exemplo, jogar essa mensagem para lá também, né? Deixar mais enxuto. Ele calcula o MC e aí a gente pode fazer, aí não vai ter retorno, uma função escrever mensagem. Que aqui a gente vai precisar do IMC. Só alinhar tudo aqui. Escrever mensagem IMC. A gente pode jogar inclusive isso aqui também. E aí a gente já fica com a nossa aplicação aqui, olha, bem mais enxuta, bem mais agradável, bem mais organizada de se enxergar. CLS, vamos ver aqui, ele vai gerar, né? Não, deu certinho. Então a gente tinha um arquivo aqui com, sei lá, 20 e poucas linhas, a gente deu uma quebrada nele, concentrando as funções, né? E aí às vezes a gente consegue fazer ela de forma mais geral para ser utilizada por outras aplicações também. E aqui só ficou o essencial realmente do programa. Tá joia, gente? Eu acho que com isso a gente encerra mais uma vez o que a gente chamou de introdução à parte básica da linguagem do PHP. Aí a partir desse momento agora a gente está pronto para entrar em novos conceitos, agora voltado para a programação web, né? Então, até então a gente estava vendo que a gente viu do PHP não tem nada a ver com web, tem a ver com linguagem de programação. Variáveis, estrutura de decisão, repetição, vetores, então tipos de dados, isso aí são características básicas de qualquer linguagem. Então isso está feito, tá? A gente já conhece o básico do PHP. Agora daqui para frente é a gente trabalhar com PHP para web, que é o que nos interessa de fato. E isso aí vai ficar para a próxima aula, tá joia? Eu vou deixar uma atividade, vai ser uma listinha de exercícios, como se fosse de algoritmo, para vocês fazerem, mas vou dar um prazo legal aí, mas é importante para vocês praticarem, tá joia? Grande abraço, até a próxima.